Recebi o diagnóstico de pré-diabetes. E agora, o que eu faço? Eu corto açúcar? Eu posso comer batata? Eu posso comer pão? Eu deveria ou não tomar remédios? Meu Deus, é muita coisa. Se você tá vivendo isso, calma que eu vou te ensinar o que funciona de verdade, sem terrorismos e de uma forma descomplicada, porque sim, eu acredito que o tratamento do pré-diabetes e do diabetes deve ser algo leve. E é isso que eu vou te ensinar aqui hoje. Se você não me conhece, meu nome é Maria Eduarda Dantas, eu sou estudante de medicina, eu tenho diabetes tipo 1 desde os 8 anos de idade e eu estudo diabetes há mais que 10 anos para tornar esse tema que parece ser tão complexo algo simples para você. Se você não se inscreveu ainda no canal, já clique em se inscrever e dê um like nesse vídeo, porque aqui você vai aprender o que ninguém te ensina e que você precisa para viver bem com o pré-diabetes e até mesmo conseguir reverter esse estágio para não chegar a ter diabetes. O primeiro ponto que você precisa saber sobre o pré-diabetes é exatamente isso que eu falei para você agora. O pré-diabetes é um estágio que é reversível, ou seja, você ainda não desenvolveu o diabetes tipo 2, porém você está numa faixa que tem um risco muito grande de desenvolver essa doença. A notícia boa é que esse ponto que você está agora, o estágio de pré-diabetes, é o melhor momento para você agir, para você não chegar a desenvolver o diabetes. Então, se você tá aqui nesse vídeo para aprender isso, parabéns, porque você já tomou o primeiro passo. Antes de começar a falar para você o que funciona e o que não funciona, eu quero te explicar o que acontece no pré-diabetes. O pré-diabetes é um estágio em que o seu corpo está resistente à ação da insulina. Ou seja, a insulina, que é um hormônio essencial à nossa vida e que é o hormônio que vai tirar o açúcar do seu sangue, ele não tá mais funcionando direito. Então imagina que seu corpo produzia antes uma quantidade X de insulina para que o seu corpo funcionasse bem. Agora que você tá com pré-diabetes, o seu corpo produz essa quantidade X, porém ela não tá sendo mais suficiente. O seu corpo tenta aumentar a produção de insulina, tenta dar um jeito de tirar essa quantidade de açúcar no sangue que tá mais alta, porém ele não consegue mais. Então, se você tem pré-diabetes, o seu corpo está mais resistente à ação da insulina e é exatamente nesse mecanismo que a gente precisa agir para tirar você desse estágio de pré-diabetes. Então, tudo que eu vou falar aqui para você são mecanismos para diminuir a resistência à insulina. Diminuindo isso, você vai conseguir diminuir a quantidade de açúcar no seu sangue. O primeiro ponto que eu preciso conversar com você é sobre medicamentos. Afinal, eu devo ou não tomar medicamentos para tratar o pré-diabetes? Claro que isso daqui é algo individualizado e que a prescrição de medicamentos deve ser feita por um médico que passa com você em uma consulta individual. Mas o que eu vou falar aqui para você serve como conceitos gerais que você pode levar para o seu médico e discutir qual é o melhor tratamento. Tem um estudo muito legal que comparou pessoas com pré-diabetes que estavam tomando o medicamento e pessoas com pré-diabetes que fizeram mudança no estilo de vida, ou seja, que começaram a treinar e se alimentar melhor. Esse grupo 1 que tomou medicamento, tomou o medicamento mais popular do mundo para tratar o diabetes, que é a metformina ou glifage. Esse medicamento, ele age nesse mecanismo da sensibilidade à insulina. Lembra que eu falei para você antes? Então, esse medicamento, ele torna a pessoa mais sensível à insulina. Então, essas pessoas que tinham pré-diabetes tomaram esse remédio e o outro grupo de pessoas fez mudança nesse estilo de vida. E eles descobriram que o grupo 2, o grupo que mudou o estilo de vida, teve um resultado melhor. Conseguiu controlar a glicemia melhor e até mesmo a maior parte deles conseguiu reverter o estágio de pré-diabetes. Aí quando eu falo isso, você pode pensar, nossa, então tomar remédio é ruim, tomar remédio não serve pra nada e eu vou deixar isso de lado. Mas as coisas não funcionam bem assim. O que eu quero que você entenda desse estudo é que mudar o estilo de vida é mais importante do que tomar um medicamento. Porém, tomar um medicamento pode sim ser um tratamento coadjuvante e que vai ajudar bastante a reversão desse estágio de pré-diabetes. Porém, medicamento sozinho não vai resolver. Então sim, medicamentos como metformina podem ser utilizados para tratar o diabetes, porém, não acho que ele vai resolver o problema completo. Existem outros medicamentos que não estão descritos na bula que podem ser usados para tratar o diabetes, porém, que muitos profissionais passam de forma off-label para tratamento do pré-diabetes. Só para explicar melhor, passar um remédio de forma off-label significa que nesse remédio não está descrito lá na bula que ele pode ser usado para isso, porém que ele tem mecanismos que podem ajudar possivelmente no tratamento dessa doença. Então existem outros medicamentos que são medicamentos para diabetes que médicos podem prescrever para o tratamento do pré-diabetes e que podem ajudar também nessa situação. Mas absolutamente nenhum deles vai substituir a mudança de estilo de vida. Ok, entendemos sobre os remédios. Mas agora eu quero falar com você sobre o ponto principal aqui desse vídeo. Esse aqui é o principal fator para fazer alguém reverter o estágio de pré-diabetes. E ele é perder peso. Sim, é exatamente isso. Perder de 5 a 10% do peso corporal é o principal
principal fator para conseguir reverter o estágio de pré-diabetes. E isso acontece porque quando a pessoa está com peso elevado, ela tem mais tecido gorduroso, mais tecido adiposo nela, certo? E a gordura, ela é um tecido que é resistente à ação da insulina. Lembra que eu falei pra você lá no início que o que causa o pré-diabetes é a resistência à insulina? Então, a gordura, ela é resistente à insulina. E quanto mais gordura você tem, mais resistente você vai ser à ação dessa insulina. Por isso, perder peso é essencial. E aí, você lembra que eu falei que tem outros medicamentos que podem ajudar o pré-diabetes e que podem ser prescritos para isso? Então, existem vários medicamentos que podem ser utilizados de forma coadjuvante para perda de peso e que por isso vão ajudar muito na reversão do pré-diabetes. É inclusive por conta desse mecanismo de perda de peso que outros tratamentos, como por exemplo, uma cirurgia bariátrica, pode reverter o estágio de pré-diabetes. Você já pode ter ouvido por aí: existe a cirurgia metabólica, cirurgia bariátrica metabólica. Então, é que a cirurgia bariátrica, ela promove uma perda de peso grande, uma perda de peso até maior do que 10% do peso corporal. Então, quando um paciente que tem pré-diabetes faz uma cirurgia bariátrica, é muito provável que ele consiga reverter esse estágio de pré-diabetes. Porém, claro, uma cirurgia bariátrica deve ser feita com a indicação médica correta e com todos os cuidados. Ela não é para todo mundo, ela não serve para todos. Mais uma vez, aqui entra a individualidade. Para essa perda de peso, pode às vezes ser necessário medicamentos, pode ser necessário uma cirurgia, ou pode ser necessário simplesmente uma mudança no estilo de vida. E é nesse ponto que a gente vai entrar agora. Então vamos falar sobre alimentação. E o fato é que não existe uma dieta que é considerada padrão ouro para tratamento do diabetes ou do pré-diabetes. Porém, sim, existem conselhos e diretrizes gerais que funcionam para todas as pessoas. Mais uma vez, vale lembrar que isso é algo que deve ser individualizado pelo seu nutricionista e a parte medicamentosa com o seu médico. Mas falando sobre a parte de nutrição, princípios importantes são: número 1, caprichar na quantidade de vegetais e de saladas. Isso porque os vegetais, as saladas, são alimentos que são ricos em vitaminas, em minerais, em fibras. Eles vão fazer com que o seu corpo funcione melhor, que seu intestino funcione melhor, absorva melhor os nutrientes e também vão fazer com que o pico no açúcar do sangue depois das refeições seja menor. E é exatamente isso que a gente quer que aconteça, que o seu corpo tenha níveis mais baixos de açúcar no sangue. Ai, Duda, mas eu não gosto de comer legumes e verduras. Varie o preparo, seja criativo. Para de comer aquele legume que fica cozido no vapor, que não tem gosto de nada, sabe? Adiciona um tempero, faz a salada, faz os legumes com um pouquinho de azeite, coloca eles no forno, adiciona alho, adiciona cebola, adicione um toque especial, porque vamos combinar que ninguém merece comer verduras cozidas no vapor, tá? Então, não me venha com esse papo: ai, porque eu não gosto. Começa a gostar, você é adulto, tá? Vamos crescer. O ponto número 2 é não exagerar nos carboidratos. E olha o que eu tô dizendo aqui. Eu não tô falando pra você que você tem que cortar tudo que é carboidrato da sua vida, mas sim, você precisa de moderação. E o que são esses carboidratos, Duda? É pão, é macarrão, é bolo, batatas, frutas, biscoitos. Todos esses são fontes de carboidrato e eles devem ser consumidos em moderação. Não adianta achar que, por exemplo, macaxeira, inhame, aipim, batata, todos esses são fontes de carboidrato que são saudáveis, certo? Porém, ainda que ele seja saudável, se você consumir em excesso, isso vai sim aumentar os seus níveis de açúcar no sangue e vai ser ruim para você que tem pré-diabetes. Então, claro, consuma carboidrato, porém não exagere na quantidade. E sempre que você for consumir essas fontes de carboidrato, associe elas a uma fonte de proteína ou de gordura. Então, por exemplo, ao invés de você comer um prato com macaxeira, como é que chama macaxeira em outros lugares do Brasil? Inhame, aipim. Pra quem não sabe, macaxeira é como a gente chama isso aqui no meu país, Aracaju, mas tem outros lugares que chamam de mandioca, de aipim, enfim. Vamos supor que você vai comer essa macaxeira, certo? Ao invés de comer essa macaxeira pura, você vai associar essa macaxeira à fonte de proteína. Então, coloca um ovo, coloca um frango, coloca uma carne, coloca um queijo. Isso vai fazer com que você consuma uma quantidade um pouco menor da macaxeira e que de quebra tenha essa proteína, essa gordura que vão ajudar a subir menos o açúcar no seu sangue. E o terceiro ponto na alimentação é de tirar o açúcar do seu dia a dia. Olha o que eu tô falando aqui, eu não tô falando pra você que você nunca mais vai consumir açúcar. Eu não quero que você ache isso, porque criar essa grande restrição pode te fazer virar a pessoa compulsiva por comer açúcar. Mas o que eu quero dizer é, se você é a pessoa que, por exemplo, adoça o café com açúcar, que adoça suco, que bota açúcar todos os dias na sua vida, você tem que mudar isso. Então, vamos fazer uma troca? Troque o seu açúcar do cafezinho por um adoçante? Sim, adoçante é uma opção melhor pra você que tem pré-diabetes, tá? Então, troca o açúcar do suco por um
um adoçante, evita esse açúcar no seu dia a dia. E esse açúcar não é apenas o açúcar que você coloca no cafezinho ou no suco, também é o açúcar de um bolo, de um biscoito. Use isso como uma exceção. Não deixe isso se tornar uma regra na sua vida. Agora, por fim, mas não menos importante, a gente tem o tópico da atividade física. Sim, eu tô falando com você que tá sedentário há um tempão e fica relutando pra começar. Eu sei que seu médico já te falou que você tem que fazer atividade física, mas eu tô reforçando. Isso é extremamente necessário pra reverter esse estágio de pré-diabetes que você está. O ideal é que, no mínimo, você faça 2 a 3 vezes por semana algum exercício físico. Claro que fazer uma caminhada, algo leve, é melhor do que não fazer nada. Porém, se você tiver a oportunidade e o acesso, seria muito legal associar a esse exercício aeróbico, a essa caminhada, a essa bicicleta, também um treino de força. E eu vou te falar por que a musculação, o treino de força, pode ser tão importante para você que tem pré-diabetes. Vocês lembram que eu falei que a gordura, ela é um tecido que é resistente à insulina? Então, se você tem gordura, vai ser mais difícil de tirar o açúcar do seu sangue, certo? Então, o músculo, ele faz exatamente o oposto. O músculo é como se ele fosse um grande comedor de açúcar. Ele tá o tempo todo no seu corpo pegando aquela glicose, aquele açúcar em excesso. Então, quanto mais músculo você tiver, menos resistente à ação da insulina você vai ser. Então, olha que poderoso. Quanto mais músculo você tem, você tá indo contra o que causou esse seu pré-diabetes. Obviamente, esse efeito de ter mais músculo da musculação leva um certo tempo. Você não vai começar a academia hoje e vai construir músculo na próxima semana, tá? Isso é um efeito crônico, a longo prazo. Porém, sem dúvida alguma, investir em fazer treinos de força é extremamente importante para você reverter completamente esse seu pré-diabetes e ter saúde ao longo de toda a sua vida. Dito tudo isso, eu não quero que você fique sentado aí nessa cadeira esperando acontecer. Eu quero que você comece a fazer algo hoje. Comece a traçar um plano prático hoje. Vá hoje no supermercado e compre as verduras que você precisa. Vai hoje na academia, se matricula e faz nem que seja meia hora na academia. Só não fique sentado aqui esperando. A hora de agir é agora. Você tem em suas mãos a oportunidade de mudar essa situação que você está vivendo hoje. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para ver mais vídeos descomplicando esse mundo do diabetes. Um beijo!